Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos para a nossa terceira aula, terceiro vídeo. O vídeo sobre equações do segundo grau ficou um pouco longo, então eu deixei para a gente fazer os exercícios num vídeo menor e separado, tá bom? Então vamos começar. Exercícios resolvidos. Exercício 1. Resolva as equações do segundo grau. Bom, a gente tem a equação x² menos 5x mais 6. Primeira coisa, ela é uma equação completa, concordam? Onde o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6, certo? Nem o B nem o C é 0, então ela é completa, então a gente usa Bhaskara. Delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C, esse é o discriminante, certo? Vamos lá. Substituindo, a gente tem B². O B é menos 5, então fica menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6, certo? Resolvendo, essa potência aqui dá 25 positivo. Coisa importante, pessoal. Qualquer número elevado ao quadrado dá um número positivo, tirando o zero, tá? Porque se eu pego um número positivo e elevo ao quadrado, o resultado é positivo. Se eu pego um número negativo e elevo ao quadrado, esse resultado também é positivo, tá? Porque o jogo de sinal faz com que esse número seja positivo. Porque o que é menos 5 ao quadrado? É menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25, tá bom? Então, não deixa esse detalhe fazer com que você erre toda a nossa resolução, tá bom? E aqui a gente tem 4 vezes 1 vezes 6. Um sinal de menos só, então ele continua. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24. Então o nosso delta é 25 menos 24. Discriminante é 1. Lembrando, quando esse delta é maior que zero, eu tenho duas raízes, certo? Agora vamos para a segunda parte. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Substituindo, esse menos que eu vou colocar aqui é o menos da fórmula, tá? E o B é menos 5, então fica menos 5, como aconteceu no primeiro exemplo que a gente fez, lá no vídeo anterior. Mais ou menos raiz de delta. O delta é 1, que eu acabei de descobrir aqui, o discriminante, tá? Dividido por 2 vezes A. Opa, o que eu fiz aqui? Eu esqueci de colocar o valor de A. O A vale 1, então é 2 vezes 1, que é o próprio 2, tá? Continuando, esse menos 5 fica um 5 positivo, mais ou menos, raiz de 1 é 1, e 2 vezes 1 aqui no denominador é 2. Agora a gente segue aqueles dois caminhos. A gente não consegue somar e subtrair ao mesmo tempo, então a gente vai seguir dois caminhos. O x' e o x²'. Aqui você pode fazer como você quiser, mas eu gosto de fazer a soma primeiro. Não é uma regra, tá bom? Eu só gosto. Então, 5 mais 1 dá 6, dividido por 2, 3. Então, 3 é uma das minhas raízes. Continuando aqui, 5 menos 1 dividido por 2, que dá 4 sobre 2. 4 sobre 2, 4 dividido por 2 é 2. Então, as raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0 são os números 2 e 3. É o meu conjunto solução, tá bom? Então, essa foi a letra A. Letra B. 6x² mais x menos 1 igual a 0. O A, que é o coeficiente que acompanha x², é 6. O B, que é o coeficiente que acompanha x, é 1. Lembra? Quando não tenho nada no termo junto da letra, porque esse coeficiente é 1, tá? 1x é a mesma coisa que x. E o C é o que não acompanha x, ou seja, esse menos 1, o termo independente, tá? Bom, nem o B nem o C é 0, então a gente vai aplicar Bhaskara, tá?
Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, eu vou ter b ao quadrado, b é 1, então fica 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 6, vezes o c, que é menos 1. 1 ao quadrado é 1, e aqui ó, eu tenho que multiplicar 3 números, sendo que 2 são negativos. Menos com menos fica mais. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 1, 24. Então, o nosso delta deu 25, nosso discriminante, tá? Agora, na segunda parte, a gente tem que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Substituindo, a gente vai ter, ó, menos da fórmula, o b é um positivo, então agora fica menos 1. Agora não tem aqueles dois sinais de menos consecutivos, tá? Porque aqui o b é positivo. Mais ou menos raiz de delta. O delta é o 25 que a gente calculou aqui anteriormente. Dividido por 2 vezes o a. O a é 6, então 2 vezes 6. Certo? Agora, esse menos 1 continua menos 1. Raiz de 25 é 5 e 2 vezes 6 é 12. Então, a gente chegou aqui, que é onde a gente tem que seguir dois caminhos agora, tá bom? O x', que é esse menos 1 mais o 5 dividido por 12. E o x duas linhas, que é esse menos 1 menos 5 dividido por 12, tá bom? Olha lá. Em um caminho eu usei esse mais e no outro caminho eu usei o menos. E aí agora a gente faz o que é pedido. Menos 1 mais 5 é 4 positivo. Dividido por 12, a gente tem 4 dozeavos. Essa é uma fração que eu consigo simplificar por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Então, 1/3 é uma das raízes, tá? No x duas linhas, a gente tem menos 1 menos 5, que dá menos 6 dividido por 12. Também é uma fração que eu consigo simplificar, tá? Menos 6 dozeavos dá pra gente simplificar por 6, em cima e embaixo. Menos 6 dividido por 6 é menos 1. 12 dividido por 6 é 2. Então, qual é a solução da equação 6x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0? Solução: menos 1/2 e 1/3, tá bom? Foram essas duas frações que a gente teve como resultado, certo? Vamos para a próxima. Letra C, 2x ao quadrado é igual a menos 12x menos 18. Bom, dá pra gente ver que tem número que acompanha x ao quadrado, não é zero, o número que acompanha x também não é zero, e o termo independente também não é zero. Mas, a gente, para aplicar Bhaskara, a gente tem que deixar o zero no segundo termo, tá bom? Ou seja, eu vou ter que pegar tudo isso e passar para o primeiro termo, tá bom? Então, vai ficar 2x ao quadrado, esse menos 12x vem mais 12x, e esse menos 18 vem mais 18, tá bom? E a gente chega em 2x ao quadrado mais 12x mais 18. Pessoal, aqui a gente já pode pensar uma coisa, uma outra dica que a gente vai falar dela mais pra frente. Mas é o seguinte, como eu tenho uma equação, eu posso fazer a mesma coisa dos dois lados, que eu não estou alterando o valor da incógnita. Lembra que a gente falou disso lá em equação do primeiro grau? Aqui não é diferente. E aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, eu estou vendo que todos os termos do primeiro membro são múltiplos de 2. Todos são pares. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou dividir todo o primeiro termo por 2. Mas eu pago um preço, eu tenho que dividir todo o segundo termo por 2 também, ok? E como que isso vai ficar? 2x quadrado dividido por 2 é x quadrado, tá bom? 12x dividido por 2 é 6x. 18 dividido por 2 é 9.
igual 0 dividido por 2 continua 0. Por que é interessante eu fazer isso? Porque eu vou ter que fazer conta com esses números. E quanto menor for esses números, mais facilita minhas contas. Quanto menor os números, mais difícil fica de eu fazer alguma conta errada, errar em algum cálculo, tá bom? Então, sempre que for possível, você pode fazer isso. Às vezes aparece lá, 1000x ao quadrado mais 1200x mais 2000 igual a 0. Olha, tá vendo tanto que esses números vão complicar um pouco a nossa vida? É muito melhor eu dividir todo mundo ali por 100, ou por um número maior que eu consiga dividir, tá? Então, é uma dica boa. Então, vamos lá. O nosso A é 1, que é o número que acompanha x ao quadrado. O B, que é o número que acompanha x, é 6. E o C, que é o número que não acompanha ninguém, é 9. Nem o B nem o C é 0, é uma equação completa. Então, a gente usa Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fiz coladinho aqui porque o espaço está curto, tá? E substituindo, a gente vai ter b ao quadrado. O b é 6, então 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. 6 ao quadrado, 36. Ok? 6 vezes 6. Aqui eu tenho só um sinal de menos nesses três números que eu vou multiplicar. Então, aqui o resultado vai ser menos. 4 vezes 9 é 36 também. Então, o nosso delta, 36 menos 36, 0. Ok? É a primeira vez que acontece um delta igual a 0, né? Mas vale a pena a gente prestar atenção. Porque a gente já viu quando o delta dá maior que 0, quando o delta dá menor que 0 e quando o delta dá 0. Vamos ver agora. Segunda parte, menos ou menos, raiz de delta dividido por 2 vezes o a. O b é 6, então vai ficar menos b menos 6. Mais ou menos, raiz de delta, o delta é 0. 2 dividido por 2 vezes o a é 1. Então eu tenho menos 6, mais ou menos. Raiz de 0 é 0. E 2 vezes 1 é 2 aqui no denominador. Mas olha que interessante. Isso daqui, ó, essa parte mais ou menos 0 não faz diferença mais. Por quê? Quando a gente tem um delta maior que 0, quando a gente tira a raiz, ainda sobra um número aqui, certo? Por exemplo, um 2, um 3. E aí, quando a gente faz esse menos 6 menos esse 2 e esse menos 6 menos esse 2, a gente faz as duas operações, mais e 2, a gente tem resultados diferentes ali na frente para depois dividir. Mas aqui não, porque o 0... ele é o elemento neutro da soma e da subtração, lembram disso? Se eu faço menos 6 mais 0, continua menos 6. E se eu faço menos 6 menos 0, também continua menos 6. Então, não preciso seguir os dois caminhos, porque os dois caminhos vai dar uma mesma resposta, tá bom? Então, basta eu fazer que x é igual a menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Essa é a minha raiz, tá bom? Eu não tenho duas raízes nesse caso. Eu tenho a minha solução, que é o número menos 3. Só ele resolve essa equação do segundo grau, tá bom? Então, lembrando, quando o delta dá um número positivo maior que 0, a gente vai ter duas raízes aqui, tá? A gente vai ter duas. Quando esse delta dá 0, a gente vai ter uma só. E quando esse delta dá um número negativo, a gente não vai ter nenhuma raiz real, tá? Porque quando ele vem aqui para dentro da raiz, eu não consigo tirar a raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, não se esqueçam desses detalhes. Próximo, letra D. Bom, x menos 3 ao quadrado menos 2x quadrado é igual a menos 2x quadrado. Vamos lá, a gente vai ter que fazer algumas... x menos 3 ao quadrado é x menos 3 vezes x menos 3, que é um produto notável, né? Mas vamos fazer o passo a passo aqui.
Não vamos falar sobre produto notável ainda não. E aqui a gente faz propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3 é menos 3x. Esse menos x, esse x aqui, o primeiro termo do primeiro parênteses, já multiplicou todo mundo do segundo parênteses. Agora eu passo para o segundo termo, que é o menos 3. Menos 3 vezes x é menos 3x. Menos 3 vezes menos 3 é 9 positivo, menos com menos, mais. E isso é igual a menos 2x ao quadrado. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Já que eu tenho que deixar um zero aqui no segundo termo para depois eu aplicar a Bhaskara, eu vou passar esse menos 2x ao quadrado para o primeiro termo, tá bom? Então vai ficar x ao quadrado. Esse menos 3x com menos 3x, eu vou colocar menos 6x, certo? Que é o resultado. Mais 9. Esse menos 2x quadrado chega a mais positivo. E não sobrou nada no segundo termo, o zero que eu tanto queria. E agora, para encerrar, eu só vou somar esse x quadrado com esse 2x quadrado, tá bom? Que dá 3x quadrado menos 6x mais 9, igual a zero. E aqui a gente consegue fazer o que a gente fez anteriormente. Lá na de cima, todos os termos eram múltiplos de 2 da equação. Aqui, todos os termos que a gente tem nessa equação são múltiplos de 3. Então, eu posso pegar todo o primeiro termo e dividir por 3 e fazer a mesma coisa com o segundo termo, tá bom? 3x ao quadrado dividido por 3 é x ao quadrado. Menos 6x dividido por 3 é menos 2x. Mais 9 dividido por 3 é mais 3. E 0 dividido por 3 continua 0. Facilita um pouco a nossa conta, tá bom? Então, vamos lá. O A é 1, que é aqui. O B é menos 2. E o C é 3. Jogando aqui no discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, a gente tem b ao quadrado. O b é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Certo? Menos 2 ao quadrado é 4 positivo, que é menos 2 vezes menos 2. E aqui, ó, a gente tem menos 4 vezes 1 vezes 3. Só um sinal de menos, então ele continua, tá? E 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12. 4 menos 12, menos 8. Aí a sirene já toca, né? Porque aqui a gente já encerra a nossa conta. Porque já que o delta é um número negativo, ele vai dentro da raiz na segunda parte, a nossa conta trava aqui, tá bom? Porque ainda a gente não sabe calcular a raiz quadrada de número negativo. Então, sempre que o discriminante der um número negativo, a nossa solução é um conjunto vazio, tá bom? Pelo menos por enquanto. Um dia a gente ainda vai aprender a lidar com essas raízes quadradas de números negativos, tá bom? Então, essa foi a letra D. Exercício 2. A soma de um número com seu quadrado é 90. Calcule esse número. Bom, vamos lá. A soma de um número. Esse número eu não conheço, então eu vou chamar ele de x. E é uma soma, então a soma desse número que eu não conheço com o seu quadrado, como que eu represento o quadrado desse número que eu não conheço? X ao quadrado, certo? É 90. Calcule esse número. Vamos lá. É uma equação do segundo grau, certo? Eu tenho expoente 2. Só que ela tá assim, não tá tão legal, né? Vamos organizar certinho. Então, eu vou pegar esse x quadrado e pôr aqui no primeiro termo. Não mudei ele de membro, então continua positivo. Esse x, que também é positivo, vem para cá. Agora, o único que eu vou mudar de membro, que eu tenho que trocar o sinal, é esse 90. Ele é mais 90, passa menos 90. Para a esquerda, para o primeiro membro. E aí não sobra nada no segundo membro, ou seja, 0. E aí a gente tem que o A aqui é 1, o B aqui é o número que acompanha x é 1, e o C é menos 90, tá bom? Vamos por discriminante.
Delta é b ao quadrado, b é 1, 1 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 90, tá bom? Continuando, a gente tem 1 ao quadrado é 1 vezes 1, é 1. E aqui a gente vai multiplicar esses três números. 2 são negativos, então menos com menos fica mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 90, bom, é 360, porque 4 vezes 9 é 36, 4 vezes 90 é 360. E fazendo essa soma, 1 mais 360, 361, ok? Vamos para a segunda parte. X é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Menos b, o b é 1, então fica menos 1. Mais ou menos raiz de delta, o delta é 361. 2 vezes a, o a é 1, 2 vezes 1. Vamos lá, menos 1 mais ou menos. Raiz de 361 é 19, tá? Por quê? Porque 19 vezes 19 dá 361. E 2 vezes 1 é 2. Agora a gente segue aqueles dois caminhos, né? Um usando o sinal de mais e o outro usando o sinal de menos. Então, menos 1 mais 19 dividido por 2 é igual a 18 dividido por 2, que dá 9. Ok? E o x duas linhas, que é menos 1 menos 19 dividido por 2. Menos 1 menos 19 é menos 20. Dividido por 2 dá menos 10. Então, a solução desse problema é 9 e menos 10. Menos 10 e 9. Vamos conferir se realmente isso dá certo? Então, vamos lá. Ó. A soma de um número com seu quadrado é 90. Bom, número 9 é o próprio 9. O quadrado de 9 é 81. 9 mais 81, 90. Ok. O próprio número agora é o menos 10, menos 10. E o quadrado de menos 10 é 100 positivo. 100 menos 10 também dá 90. Então, esses são os dois números que, se eu somo ele com o seu quadrado, eu tenho como resultado 90, tá? São os únicos dois números que fazem isso acontecer, tá bom? Esse foi o exercício 2. Vamos para o próximo. 3. Resolva as equações incompletas. Bom, primeira coisa, essa daqui é incompleta do tipo AC. Ela não tem aquele termo só com x, que é o b, tá bom? O b é 0. E a gente viu como a gente resolve. Esse menos 49 passa para o segundo termo mais 49. E a potência passa como raiz. Raiz de 49. Só que como a potência é 2, eu tenho que botar um mais ou menos. Então, x é mais ou menos raiz de 49. Raiz de 49 é 7. 7 vezes 7 dá 49. Então, a solução é menos 7 e 7. Lembra sempre que a equação é do tipo AC? As minhas raízes são opostas. Menos 7, 7, menos 10 e 10, menos 1 e 1, 9 menos 9, 14 menos 14. Tá bom? E aqui a gente tem a B. A gente tem o A e tem o C. E aqui a gente, olha aqui, ó, em vez dela estar nesse primeiro passo, ela já está nesse segundo. É como se o autor do exercício tivesse pegado aquele menos 1 que estava aqui e já passado para cá. Então, facilitou a nossa vida em uma linha, um passo, tá? Então, eu só vou pegar essa potência e passar como raiz. Fica mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1, então minha resposta é menos 1 e mais 1. Tá bom? É a minha solução. Agora, na letra C, a gente tem uma equação incompleta do tipo ax² mais bx. O C, que é o termo independente, que não tem x do lado, a gente não tem ele, tá? E a gente manipula
isso daqui de outra forma para chegar no resultado. A gente não precisa... A gente pode usar a Bhaskara, mas não precisa. Tá? O que a gente faz? Bom, x ao quadrado é x vezes x. Então eu vou colocar em evidência aqui, ó, o x repete tanto aqui no primeiro termo quanto no segundo. Então eu pego e coloco ele em evidência. O que eu tenho que multiplicar para voltar no passo anterior, caso necessário? X vezes x e x vezes menos 7, que é igual a zero. Olha, isso daqui é exatamente a mesma coisa. Aqui é um x, tá? X vezes x, x vezes x. X vezes menos 7, menos 7x, tá bom? E aí aqui a gente cai naquela ideia. Quando eu multiplico dois números, ó, um número, dois números, e o resultado dá zero, ou quando esse primeiro número é zero, ou quando o segundo número é zero. Então, ou x é zero, ou x é 7. Esse menos 7 passou para cá somando e ficou 7. Então, qual é a minha solução? 0 e 7, tá bom? Fazendo a mesma coisa aqui na D. X ao quadrado é x vezes x, mais x igual a 0. Agora, dá para confundir, professor, porque eu vou pegar um x aqui, ó. Beleza, e coloco ele em evidência. Aí aqui, no primeiro termo, sobrou um x. Mas e agora? O que eu coloco aqui? Porque o x eu já peguei, não tem mais nada. Eu coloco 1, tá bom? Por quê? X é a mesma coisa que 1 vezes x. Então, se eu colocar 1 aqui, não faz diferença, tá bom? O 1 na multiplicação é o elemento neutro. Então, eu posso colocar ele. 5. Eu posso dizer que 5 é 5 vezes 1. 5, eu posso dizer que é 5 dividido por 1. 1 é o elemento neutro na multiplicação e na divisão, tá bom? Igual a 0. E aí, quando que uma multiplicação de dois números dá 0? Ou quando o primeiro número é 0 e a gente já cai na raiz, ou quando o segundo número, que é uma expressão, x mais 1, é 0. Então fica x é igual a menos 1, que são as minhas raízes. Solução, menos 1 e 0, tá bom? Pessoal, vamos para o último exercício, que é o seguinte, ó. Olha essa equação do segundo grau. X ao quadrado mais 5x ao quadrado mais 5x dividido por 2, 5x sobre 2, menos 3 sobre 2 é igual a 0. Complicou? Vamos lá. O A é 1. O B é 5 meios. O C é 3 meios negativo. Certo? Nossa, professor, fração, dá para colocar fração em equação? Dá, fração é um número, então ela entra em qualquer lugar, bem dizer. Mas vamos lá, discriminante. Delta é b ao quadrado. O b é 5 meios ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3 meios, tá bom? Resolvendo isso, a gente tem... Como que a gente eleva uma fração ao quadrado? O numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Então, fica 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1. Esse 1 eu já vou tirar ele, tá? Porque 4 vezes 1 é 4. E a gente vai ter aqui menos 3 meios. Já podia ter resolvido, não sei porque que eu não resolvi. Mas agora vamos para a próxima linha. Então, fica 25 quartos é menos 4 vezes menos 3 dá mais 12 sobre 2, tá bom? Aqui a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes. Vamos fazer o MMC? Não, não é necessário. Eu conheço a fração, eu sei que eu posso multiplicar ela em cima e embaixo, que eu não altero o valor dela. Então, que número que eu multiplico por 2 para esse 2 virar 4? Por 2. Então, eu vou fazer isso. Tá? Eu vou ter 25 quartos mais 12 vezes 2, 24. 2 vezes 2, 4. Tá bom? Agora os denominadores estão iguais. E a gente faz 25 mais 24, 49.
Opa, já tô deixando vocês sem ver o que eu fiz aqui. Vamos voltar então. Ó, esse 2 aqui, ele tem que ser igual a esse número, tá? Pra gente ter denominadores iguais e poder somar com maior facilidade. Então, em vez de calcular o MMC, eu peguei esse 2 e multipliquei por 2. Só que eu pago um preço quando eu faço isso, porque para mim não alterar o valor da fração, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz no numerador, no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então, multipliquei em cima e embaixo por 2. Aí ficou 24 quartos. Que aconteceu e os denominadores ficaram iguais. E aí agora basta eu somar 25 mais 24, 49, sobre 4. Soma de frações com denominadores igual. Soma os numeradores e conserva o denominador, tá? E aí o nosso delta é uma fração, 49 quartos. E indo para a próxima etapa, x é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a, certo? O nosso b é 5 meios aqui. Então, vai ficar menos 5 meios. Mais ou menos raiz de delta. O nosso delta é 49 quartos. Dividido por 2 vezes o a. O a é 1, tá bom? Ó, aqui em cima, o a é 1. Então, vamos continuar. Menos 5 meios, eu vou continuar com menos 5 meios, tá bom? Mais ou menos. Raiz de 49 quartos. Como que a gente tira a raiz de uma fração? A gente tira a raiz em cima e tira a raiz embaixo. Quanto que é raiz de 49? É 7. Quanto que é raiz de 4? É 2. Aí, ó, tirei o número da raiz. Nesse caso, os 2 eu consegui tirar com facilidade. Então, nesse caso é bom. E 2 vezes 1 é 2, tá bom? Então, a gente chegou nisso. Menos 5 meios, mais ou menos 7 meios, dividido por 2. Caramba, hein? Vamos para os nossos dois caminhos agora. Que é o seguinte, eu vou ter o x', que é menos 5 meios, mais 7 meios, dividido por 2. Vamos resolver já. Ó. Resolvendo aqui em cima, ó, o denominador é igual, então basta eu operar em cima. Menos 5 mais 7 é 2, dividido por 2, dividido por 2. Isso daqui, ó, dá 1. Então, meu resultado é 1 sobre 2. 1 meio, tá bom? E fazendo a mesma coisa embaixo, para o x duas linhas, agora a gente, em vez de usar o mais, usa o menos, a gente tem menos 5, menos 7... Aqui, ó. Usei o menos, tá? Tudo isso dividido por 2. Mesma coisa, ó. Denominador igual, opero em cima. Menos 5 menos 7 é menos 12. Dividido por 2, dividido por 2. Menos 12 dividido por 2 é menos 6. Ó, esse menos 6 veio daqui. Então, eu tenho dividido por 2 ainda. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, olha a minha solução. Menos 3 e 1 meio. Vou até colocar aqui em cima, ó. Solução. Menos 3 e 1 meio. E aí, o que você achou? Complicou quando coloca fração? A gente tem um pouco mais de trabalho, né? A gente usa mais a mão, porque olha o tamanho que fica. Mas o que acontece, pessoal? Lembra que eu disse que dá pra gente manipular uma equação? Então, a gente pode usar esse artifício para talvez facilitar para a gente, tá bom? Então, olha aqui, ó, a gente fez da forma mais cru possível, usou o que a equação forneceu para a gente. Então, vamos dizer que esse foi o método 1 que a gente fez, tá bom? Agora, vamos fazer usando alguns artifícios aí, tá? Primeira coisa, x ao quadrado é 1x ao quadrado. Tem alguma outra forma de eu escrever o número 1 sem estar propriamente escrevendo 1? Tem. 2x ao quadrado
dividido por 2. Você concorda que isso daqui é exatamente igual a isso? Lembra que tem um 1 escondido. Quando não tem nada, tem um 1. Quanto que é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1. Então, isso daqui e isso daqui é a mesma coisa. Mas por que eu estou fazendo isso? Seguinte, ó. Vou continuar. O restante eu vou escrever do mesmo jeito, ó. Igual a 0. Lembra que em algum exercício anterior a gente manipulou a equação a fim de facilitar o nosso trabalho? Então, olha aqui, ó, todo o primeiro termo está sendo dividido por 2. Então, como que eu cancelo essa divisão por 2? Eu vou multiplicar todo o primeiro termo e o segundo termo por 2. Porque fazendo isso, eu vou cortar esses 2 que estão no denominador, tá bom? E 0 vezes 2 aqui no segundo termo continua 0. Então, o que sobrou para mim? 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a 0. Isso e isso, por mais que seja diferente visualmente, tem os mesmos resultados, tá bom? O x que funciona aqui também. E eu vou te mostrar. Ó, vamos lá, o a é 2, o b é 5 e o c é menos 3. Tirei aqui, ó, a, b, c. Usando o delta, a gente vai ter b ao quadrado, o b é 5, então fica 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 3. Já que é a segunda vez que a gente está fazendo, eu estou fazendo um pouco mais rápido, tá bom? 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 2 vezes 3 é o seguinte, menos com menos mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, ó. 8 vezes 3, 8, 16, 24. 25 mais 24, 49. Bonito. Por que bonito? Porque eu vou pôr isso aqui dentro de uma raiz. E a raiz de 49 eu sei qual é. X é menos b. O b aqui no caso é 5, então fica menos 5. Mais ou menos raiz de delta. O delta é 49, raiz de 49. Dividido por 2 vezes o a. O a é 2, então fica 2 vezes 2. Resolvendo, a gente tem menos 5 mais ou menos 7, que é a raiz de 49. Dividido por 4, tá bom? Que é o 2 vezes 2 aqui no denominador. E agora a gente segue os dois caminhos. X', menos 5 mais 7 sobre 4, que dá... Menos 5 mais 7 é 2 positivo, dividido por 4. Simplifico, porque eu consigo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Ó, primeira já bateu. E agora a gente vai para o x duas linhas, que é a subtração. Menos 5 menos 7 sobre 4. Menos 5 menos 7 é menos 12. Dividido por 4, menos 3. Olha aqui, aconteceu. Então, a gente usou muito menos espaço, muito menos tempo, tá bom? E chegou no resultado certo. Então... vale a pena a gente saber fazer de todas as formas, e quando a gente tiver uma situação dessa, a gente opta por fazer a forma menos trabalhosa, né? Não é que é mais fácil, mas ela é menos trabalhosa, porque se eu sei fazer uma, eu sei fazer a outra. Mas além dessa ser menos trabalhosa, a chance de eu cometer um erro no segundo método aqui que a gente usou, na segunda maneira de se fazer a resolução dessa equação, é muito menor a chance de eu errar aqui do que aqui, tá bom? Porque eu tenho mais passagens, tenho que me preocupar com mais coisas, tá bom? Então, pessoal, foram esses 4 exercícios que eu queria trabalhar com vocês. E bons estudos. Até a próxima aula, o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.